seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. Eu sou Vinícius Lorenzi, host do Sinduscast, e tô aqui hoje junto com Ana de Lemburg, com a Silvia Vendramin e Ana Damasio para a gente fazer um episódio sobre regularização de obras. Um tema muito importante, muito bacana, que a gente traz aqui pro Sinduscast para debater, para conversar. Então, se você gosta desse tema, já curte esse vídeo, já compartilha com alguém que possa ter essa demanda, essa necessidade de alguma regularização de obra. E mais do que isso, siga aqui o canal do YouTube ou do nosso Spotify aqui, do Sinduscom, para você ficar sabendo de todos os episódios que ocorrem, né? Sempre assistir nos momentos que eles são liberados. Porque é muito importante, o conhecimento que a gente traz aqui é conhecimento prático, é de obra. Aqui vem pessoas, profissionais que atuam no mercado, que têm muito a contribuir. Então, se você consegue dedicar um pouco do seu tempo para absorver esse conhecimento, tenho certeza que a sua evolução é muito grande. Nós estamos aqui no estúdio do Sinduscom, um estúdio que foi pensado, planejado, por sinal, pela nossa arquiteta, Ana de Lemburg, né? Exatamente. Pela primeira vez estando aqui no nosso episódio, agora ela vai testar ao vivo aqui o nosso esse espaço. E esse espaço só foi possível graças aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, que nos prestigiou desde o início, que nos apoiou com este estúdio, a construtora JL, a SF Schimanski Fávero e a Móveis Pedrali, que estão nos apoiando aqui no Sinduscast. Bom, hoje então nós vamos falar de regularização de obras. Eu estou recebendo aqui a Ana Carolina de Lemburg Hertel, arquiteta e urbanista, formada há 14 anos, tem MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, trabalhou uma construtora por 8 anos na coordenação de projetos e há 7 anos assumiu a direção da construtora Exata e do Estúdio Exata, que atua com projetos arquitetônicos e interiores, além da execução de obras novas, de reformas e de impermeabilização. Ana, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vinícius. Estamos felizes de estar aqui participando. Então tá bom. Estou recebendo também a Silvia Vanessa Vendramin, engenheira civil pela UFPR, há 25 anos, 2 filhos. Ana, mais uma Ana. Veja. E João, coordenadora do Comitê de Responsabilidade Social aqui do Sinduscom, já na segunda gestão como coordenadora. Sempre envolvida com associativismo, já participou do Conselho da Mulher Empresária da SIC, trabalha com projetos, com construção, execução de obras e o ofício herdado do pai, né? Eu e a Silvia temos isso em comum, né, Silvia? Herdamos dos nossos pais o ofício de fundações para obras. A Silvia compartilha do mesmo, né, da mesma atividade que eu, Estacas Fundações com a Vendramin Fundações. Ama nadar. Olha aí. E sempre se atualiza buscando melhoria constante. Silvia, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Obrigada. Estamos aqui para contribuir, para agregar conhecimento. Que legal, muito bom. E estamos também, então, com a Ana Maria Damasio. Hoje eu recebo 3 mulheres aqui no Sinduscast, que alegria. Arquiteta e urbanista desde 2009, MBA e Master em Arquitetura, sócia RT de 2 construtoras, que constroem obras de pequeno porte para venda e atua com projetos e documentação para incorporações, onde lares são pensados para serem perfeitos, independente do valor de venda deste imóvel. Ana Damasio, seja muito bem-vinda também ao Sinduscast. Muito obrigada, Vini. É um prazer estar fazendo parte deste episódio e também da galera do Sinduscom. Que legal. O Sinduscom, ele é um ambiente onde ele traz, onde a gente busca constantemente, dentro dos comitês, dentro das nossas reuniões, melhorar a indústria da construção. A gente é associativista, a Silvia usou essa palavra ali, né? A gente usou essa palavra, associativismo, que é pensar no bem comum. E quando a gente fala de indústria da construção, a gente está falando, entre outras coisas, de obra. E obra, Ana, pode ser uma obra regular ou uma obra irregular. Pode ser uma obra legalizada ou uma obra não legalizada.
Qual que é a diferença disso aí, Ana, para começo de conversa, né? Nosso tema hoje é regularização de obra. Peraí, tem obra que é regular, tem obra que não é regular. Como assim? Explica um pouco isso. Vamos lá. Obras regulares, elas seguem uma lei, algumas leis, né? Que pertencem ao plano diretor. Dentre elas, vamos lá, Código de Obras, Lei de Zoneamento e Uso do Solo. E algumas outras, plano de arborização, enfim, que a gente precisa que elas sejam estudadas pelo profissional. Tem que ter um profissional para que a obra seja regular, tanto na área de projeto quanto na área de execução, que pode ser o mesmo ou não. E a gente tem que seguir algumas diretrizes, alguns parâmetros que são municipais e também federais. Então, por isso que em alguns momentos a gente fala assim, olha, o jeitinho brasileiro nem sempre funciona, porque a gente tá pecando com uma lei federal e não só municipal. Uhum. Quando a gente fala, Silvia, de uma obra irregular, então é o cara que começou a obra sem o profissional, né? Ou então até pode ser que tinha lá um profissional, mas ele não documentou ela, né? É basicamente isso. Às vezes a pessoa, ela até poderia ter, né, um projeto base, seguiu aquele projeto, mas depois foi fazendo ampliações, fez lá um banheirinho, fez alguma coisa, uma lavanderia, ou até mesmo mudou o uso da edificação. Então, acontecem diversas situações e, às vezes, a pessoa não busca novamente o profissional como ela deveria. E deixa. Até chegar numa necessidade, né? Essas legislações, elas têm os parâmetros básicos, assim, que são os principais conferidos pelo município, que são a taxa de ocupação, a de permeabilidade, de impermeabilização do solo. Os recuos. Esses parâmetros básicos são os mais graves, né? Além de outros parâmetros internos de iluminação e ventilação, mas são os que mais afetam essa lei de regularização e que as pessoas acabam não se importando durante uma obra e fazendo modificações durante ou após, como a Silvia falou. Então, essas situações que geralmente geram essa necessidade de regularização. Uma coisa muito importante que acontece e muito, em mais de 50% das obras, emite-se um alvará de construção, ou seja, ele até tem um profissional responsável pelo projeto, até tem um profissional responsável pela execução de obra. Mas ao se finalizar a obra, não dá entrada na solicitação de habite-se, que é o certificado de conclusão de obra, que é o que realmente torna a tua obra 100% legal perante o município. Não vamos nem entrar nas questões de Receita Federal, registro de imóveis, né? Vamos falando em prefeitura, não apenas alvará de construção, a gente também precisa que no final da obra seja solicitado o habite-se, mostrando que sim, cumpriu-se todas as etapas de projeto e execução de obra. Mas você acha que as pessoas não fazem isso por desconhecimento ou por... como é que eu posso citar assim? Ou de má fé? Vamos lá. Há um tempo atrás, podia ser um pouco de cada uma, tá? Por quê? Até um tempo atrás, a Receita Federal não tinha, agora vamos entrar na lei federal então, né? A Receita Federal não tinha o controle de obras que se iniciavam. A partir de 2016, se eu não me engano, todas as prefeituras, a partir do momento que emitiu um alvará de construção, notifica automaticamente a Receita Federal. Então, 2 anos depois, a Receita Federal, 3 anos depois... Oi, pessoal, estou aqui, vamos regularizar o INSS dos teus empregados. Antigamente, as pessoas faziam o quê, Vinícius? Construíam e esperavam 5 anos que o imposto caduca. A Receita Federal não sabia que você estava construindo, entendeu? Você emitiu o alvará de construção, perante prefeitura e conselhos está ok, e construía. E empurrando com a barriga, passou 5 anos, 6 anos que você consegue comprovar que a obra terminou, você vai lá, entra no Cadastro Nacional de Obra, cadastra a obra e diz, minha obra terminou lá em 2017, então não tem que pagar imposto, valeu, falou. E saía-se toda a documentação para você fazer a averbação. E aí agora? Agora não mais, a Receita Federal é notificada automaticamente, ou seja, primeiro alvará de construção, validade de 2 anos, ele é prorrogável por mais 2 anos. Então, se você não prorrogar, a Receita Federal, 1 ano depois do vencimento desse alvará, meio ano, 1 ano mais ou menos, ele vai lá e bate na porta. Oi, gente, tá aqui, você tem uma guiazinha de imposto para pagar. Se a tua obra não terminou e ela é passível de uma prorrogação do alvará de construção, você vai lá, pede a prorrogação do alvará, a prefeitura notifica novamente a Receita Federal.
Ou você vai lá e afere a obra parcialmente para avisar, a obra ainda não terminou. E vai prolongando, mas você não foge mais do imposto. Então, quem não faz hoje é por desconhecimento. Isso é ponto e basta. Entendi. Ou para evitar, vamos lá, pede alvará de construção e não pede habite, é de desconhecimento. Não pede alvará de construção, é para burlar não só leis, daí agora não é só lei municipal, como as federais, como as de INSS, enfim. Mas muitas obras são feitas depois do alvará, do habite, de tudo regularizado, tá tudo certo. Mas eu quero uma piscina, uma edícula, quero uma cobertura extra para garagem. E vai fechando o terreno, vai mudando as taxas, tira a grama, coloca piso liso, de concreto. Então, essas alterações são feitas pelos usuários, às vezes locatários, às vezes proprietários. Aí sim, talvez na inocência ou na malandragem, vou esperar regularizar, aprovar e depois eu mexo. Então, isso também pode acontecer bastante. Então, são situações mas geralmente esses casos acontecem em obras residenciais. Muito mais, né? Muito mais, porque em obras pequenas, não tanto em obras de alto padrão e nem em obras comerciais e incorporações que precisam da documentação correta. Né? Teve um momento em Cascavel... talvez também é uma realidade, eu acho que em bairros mais afastados, muitas vezes a população, ela prefere, logicamente, resolver o problema dela, que é a moradia. Então, vai fazer a casa, às vezes sem profissional, sem projeto, sem regularizar. Ele mesmo é o pedreiro. E depois ele vai pensar, a família, né? E depois ele vai pensar em como regularizar e como pagar. Logicamente que não é o correto, que eu acho que também vai de uma conscientização, então é dos órgãos, é da prefeitura, é nosso papel conscientizar essas pessoas, né, que tenham acesso. Tem diversos programas, né? O Casa Fácil tá aí para isso, né? Há muito tempo já. Sim, tem esse. Que fornece o projeto... Através da Associação dos Engenheiros, né? Arquiteto subsidiado pelo CREA, né? Então, ou pela prefeitura também, né? Então, hoje em dia já não as pessoas fazem ou por falta de conhecimento ou porque não querem ir atrás. E houve casos em Cascavel já das pessoas construírem porque é permitido, sei lá, 60 metros quadrados, e daí um fosso de iluminação. E daí falar na hora de vender, eu consigo fazer uma suíte aqui nesse fosso para você depois. Aí faz a obra. Gente, 2 metros quadrados construído, 2,5 metros um banheiro. Ela passa a ser irregular com 2 metros quadrados construído a mais. Mas as pessoas acabam fazendo porque querem realmente, às vezes, burlar a lei para evitar construir da forma correta. E nesse caso que você falou, Silvia, vamos imaginar então uma obra de baixo padrão ali, que o cara construiu ele mesmo, uma família, né? Esse cara, o recurso dele... né? O recurso dele já é escasso, o recurso dele. Então, ele construiu de forma irregular e aí ele vai regularizar, né? É caro ou barato regularizar? Hoje em dia, aqui em Cascavel, então, você tem uma lei que ela é ativada a um determinado... de tempos em tempos, né? O que está se visando agora é tornar essa lei permanente, que fique sempre com a possibilidade de regularizar a obra, lógico, de acordo com parâmetros, né? Seguindo os moldes da lei antiga que estava em vigor, acho que a última foi em 2022, se eu não me engano, mas não é uma forma de estímulo. Então, ele não está estimulando a pessoa a ter obras irregulares. Sim, é uma forma de resolver. Eu acho que faz parte, talvez, eu acho válida essa lei, ela sempre é válida para um ordenamento da cidade. É importante a cidade ter ordenamento, e eu acho que a lei vem de encontro a isso. Ela vai ajudar a ordenar, e não vai ficar tudo solto, o cara vamos pensar assim, ele está regularizando uma coisa que ele deveria ter feito projeto e não poderia ter feito. Talvez construído no recuo, substituído uma grama e colocado calçada, feito uma piscina. Aumentando as taxas, né, de permeabilidade. Mas até que ponto isso, eu acho que vai de encontro a uma conscientização da população. Então tem que ter um amadurecimento.
Sim. Mas não é barato. Então, a taxa, o valor cobrado da prefeitura, do órgão, não é barato e envolve o profissional, tem que contratar um profissional, logicamente, arquiteto ou engenheiro, né, para fazer tal processo. Mas não é que o crime compensa, realmente não. É possível regularizar, mas... A lei é muito clara quando ela fala, além da cobrança da multa pela irregularidade da obra, o ISS não está isento, né? Ele não fica isento, então você vai ter que pagar o ISS. E quando a obra é irregular, ou quando a pessoa fez por conta, ela não tem como comprovar esses serviços prestados. Ela mesmo fez, talvez, né? Então, ela vai ter que pagar esse imposto. A única coisa que ele vai ganhar, realmente, é o imposto federal, que muito em breve pode mudar. Porque o imposto federal fala em 5 anos, tal e qual a lei, né? A lei só regulariza edificações com mais de 5 anos de construção. Sim. Ô, Ana, tudo isso que a gente falou, assim, fica muito claro para mim a importância da presença do profissional desde sempre ali, né? Onde que o profissional consegue ajudar, né? Onde que ele consegue promover o ordenamento, igual a Silvia comentou, da cidade. O profissional entra logo no início no projeto, na concepção, aprovação e alvará. Tendo alguém responsável pela execução, vai acompanhar e orientar justamente a não cometer esses erros. Não podemos aumentar o recuo, reduzir o recuo. Não podemos fazer isso porque isso vai te gerar consequências. Um bom profissional, ele orienta da forma correta, principalmente com relação à salubridade dos imóveis. Imóvel sem ventilação gera mofo, que gera doença, pode causar problemas gravíssimos de saúde, principalmente em crianças. Você fecha a casa para o sol, para a ventilação, né? Você não deixa a água permeabilizar no solo, ou seja, numa chuvas intensas, como a gente teve agora no Rio Grande do Sul, isso gera problemas enormes. São Paulo é um exemplo também, porque hoje São Paulo o problema é por causa do solo coberto. Rio Grande do Sul são vários fatores que somaram. Mas São Paulo, Rio de Janeiro, é porque não tem para onde a água ir. Ela vai para a rua e ela vai levando tudo. Cascavel tem pontos de alagamento já. Tem pontos que estão travados, ruas que fecham. Semana retrasada, acho que foi no dia 3 de maio, choveu bastante. A entrada do aeroporto tinha uma passagenzinha, uma baixada lá, que estava com água de 40, 50 centímetros. Então, são casos pequenos, são pequenos, mas até quando são pequenos? A prefeitura precisa saber quantas casas estão ocupando irregularmente esses terrenos. Isso é importante para ela também saber, ter noção, porque existe um conhecimento das bacias, para onde que essas águas vão e para onde elas desaguam. Então, toda essa cadeia hidrográfica, né, é importante. Se a gente não conhece o Rio Grande do Sul, é um exemplo disso agora, que quem está levando o pior é o final da cadeia, né, Porto Alegre. Então, a gente precisa ter essa consciência. E o bom profissional sempre vai orientar de todas essas consequências. Porque, às vezes, quem causa... A mesma coisa do lixo na rua. Joga o lixo na rua, ele vai parar onde? Vai parar no rio, vai trancar o rio, vai gerar problema para quem? Quando encher, vai sujar justamente a casa daquela pessoa. Então, o bom profissional, ele está desde o princípio de projeto, durante a execução, e orientando também nesses processos de regularização, de pagamento dos impostos. Mas depende realmente da pessoa, do consumidor final, até optar por contratar um profissional. E estar consciente que depois do habite não pode mudar. Exatamente. Ou se for mudar, contratar outro profissional. E fazer a regularização como deve ser feita. Eu digo muito na questão da permeabilidade do solo, né? Porque a gente aprova um projeto com drenante ou com grama, né? Liberou-se o habite, é muito comum, tira a grama, tira o drenante, põe calçada com cimento e fecha tudo. Onde é que está a permeabilidade do solo? Uhum. Aí toda a água do telhado vai para a galeria, toda a água que deveria estar na grama permeando o solo para ativar os nossos lençóis freáticos, acaba indo também para a galeria pluvial. Daqui a pouco as nossas galerias pluviais, por maiores que sejam, por bem dimensionadas que elas sejam, por mais bem dimensionadas que sejam, daqui a pouco elas também estarão sofrendo por falta de permeabilidade de solo mesmo. Uhum. Eu acho que tudo isso passa por uma conscientização grande da população. Então, que nem a Ana falou sobre reciclagem mesmo.
Quanta gente, há quantos anos se fala em reciclagem, separe o lixo, e ainda não separam, misturam tudo. Então tem que ter uma conscientização. A Ana, outra Ana que falou agora da drenagem, isso aí é realidade. Fecham tudo, aumenta a temperatura da edificação. Essa outra parte da salubridade é também terrível. Imagina você ficar num ambiente sem janela, sem ventilação externa, né? Não vamos falar aí de ar-condicionado. Ar-condicionado é climatização. Então, não é ventilação. Você vê, não vem pode ar de considerar. fora. E que ambiente agradável é esse? Sem ter lá um verdinho, uma plantinha. Então, até mental hoje, né? Lógico, isso é importante até para mental hoje, você ter visão do externo, né? Não ficar fechada numa caixa. Só que realmente é uma coisa talvez aí complicada, mas que se deve ser debatida, porque hoje os terrenos estão cada vez menores. Então, a necessidade de atender para todo mundo. Então, às vezes a pessoa compra um terreno pequeno, e daí ela fala, não, mas como que eu vou deixar 3 metros, 5 metros de recuo sem construir? Eu paguei por isso. É meu esse terreno, eu quero fazer alguma coisa. Essa frase é meu, eu já ouvi muitas vezes. Então, né? É meu, eu paguei? É meu. Ô, Ana, eu só quero complementar, você citou, né, os casos recentes no Rio Grande do Sul, né, dos alagamentos. Eu quero complementar com uma área que é muito minha, que é a área de escorregamento de encostas, áreas de risco, porque o profissional, ele orienta também essa questão da construção em terrenos onde você pode realmente fazer obra, né? Que é um problema. A maioria a maioria não, mas muitas dos problemas de escorregamentos de encostas estão diretamente ligados a execuções de obras irregulares. Por quê? Porque ele modifica o estado natural, né, do morro, né? Então ele modifica os ângulos de atrito, modifica as condições naturais, e aí você cria uma instabilidade. Essa instabilidade, ela vai gerando problemas ao longo do tempo, né? E um deles, claro, que é a percolação da água, porque você está desviando ali o fluxo. Né? E aí você tem a ocorrência de escorregamentos, de quedas, né? Na questão das próprias enchentes, né? Você pega hoje, você vê que loucura que é, né? Hoje você pega cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, o que acontece? O cara chega num extremo tão grande de impermeabilidade que ele tem que construir obras faraônicas para receber as águas das chuvas. Eu participei de um projeto, muito recentemente, fui consultor de um projeto grande de uma contenção para bacia de água, de chuva, em Belo Horizonte. É um negócio faraônico, de verdade. Milhões investido. Então, assim, é um recurso que ele, se você para pensar, ele é ilógico, né? Porque, mas era só eu ter, né, combatido mal pela raiz, que era só ter drenado bem as águas, né? Ao invés de impermeabilizar toda a minha cidade, deixar ela inteiramente impermeabilizada, não drenar água, e hoje eu tenho que construir obras faraônicas aqui para poder receber essa água. Então não tem lógica isso, né? Exatamente, não tem lógica. E se a gente for pensar, meu pai, ele já é formado há 40 anos, ele sempre me fala que o professor dele disse, qual que é a pior chuva que já aconteceu? É a que está por vir. A gente nunca sabe qual que é a pior chuva. Porto Alegre tinha sido em 40. 80 anos atrás. Então a gente não tem essas referências. A gente não pode trabalhar com a média, uma referência para cálculo, porque você precisa ter um número. Mas a gente nunca sabe como que vai se comportar. O planeta tem idade super antigo. Quantas mudanças a gente já passou da era do gelo e tal. Então, a gente não sabe onde a gente está hoje dentro desse período né, universal. É uma estrutura viva. Exatamente. Está em mudança. Isso a aí. gente tem que se adaptar. O ser humano está aí, está com inteligência para isso, né? Para se adaptar. Bacana. Ana Maria, vamos pensar assim, ó, que a pessoa que está nos assistindo, ela, beleza, legal, tá, entendi, importante e tal. Minha obra aqui, realmente, acabei fazendo assim e tal, aquele negócio, fui fazendo. E agora? Qual que é o passo a passo para uma regularização? Então tá, passo a passo. Primeiro passo, contratar um bom profissional, tá? Engenheiro, arquiteto,
para poder fazer, estudar essa tua obra para ver se ela está principalmente estável e salubre, tá? Por que estável e salubre? Estável se a estrutura está ok, visualmente, porque a gente não tem como avaliar a fundação, a não ser que estejam aparecendo já problemas Sim, patologias aparentes. E dizer, a obra está estável e ela é estanqueável, né? Ela não tá aflorando água, enfim. Então, um bom profissional que saiba dizer isso para você. Ok, porque ele vai ter que emitir um laudo. Emitindo esse laudo, ele faz o levantamento métrico da tua casa e faz o protocolo na prefeitura via prova digital. Desde que respeite-se normas federais, como recuo lateral, tá? De 1,5 metro quando existem janelas. Abrir uma janela e tem menos de 1 metro. Teu vizinho vai ter que dar uma anuência de que, por mim, ok, não tem problema. Ele tem essa janela, ele tem um muro alto, não vai atrapalhar, tá? É passivo isso. É uma lei federal que a gente consegue contornar, tá? Mas leis ambientais, por exemplo, sem chance. Porque se a gente constrói, por exemplo, numa área de fragilidade ambiental ou até numa zona proibida, né? Que é em área de nascente, área de risco, não tem como, a gente não consegue regularizar. Isso realmente vai ter que ou ficar do jeito que tá, ou ser demolido. Porque daí a gente tá ferindo uma lei ambiental, e lei ambiental não tem passivo de contornar, tá? Mas é muito simples, então contrata um profissional, o profissional vai saber te orientar. Talvez algumas reformas tenham que ser feitas, sim, mas com essa lei de regularização do jeito que tá, ela tá deixando bastante coisa do jeito que está. Desde que o profissional tenha competência para poder te auxiliar em tudo isso. Então, o primeiro passo é contratar o profissional para ele poder fazer todos os trâmites da prefeitura. Com isso, aprovou, não sai um alvará de construção e depois um habite, vai sair um único documento. Sair desse único documento, você consegue recolher o ISSQN, que é o imposto municipal, e averbar em matrícula. Tá? Pegar essa obra, então o teu terreno vai deixar de ser um terreno, ele vai ser um terreno com uma benfeitoria. Com isso, você valoriza teu imóvel 30%, 40% às vezes. Pela questão de você ter ele 100% regularizado, é passivo 100% de financiamento, enfim, uma série de né? Quais são benefícios. Quais são os benefícios de regularizar? Não só você estar de acordo com a lei, porque é importante, né? Mas também a questão de vender financiada essa obra, tá? Essa tua casa, você precisa... quer trocar de casa, quer colocar ela num negócio, quer pegar uma carta de crédito, por exemplo, você precisa de uma alavancagem patrimonial e precisa de um imóvel para colocar como garantia nessa carta de crédito. Se o teu imóvel não tiver 100% regularizado, a carta de crédito não vai poder ser alienada ali. E numa questão de inventário, numa questão de imposto de renda, para você melhorar o teu imposto de renda, um lote vale 1/3, metade do valor que vale o imóvel de verdade se ele estiver regularizado com a construção. Então, são várias vantagens, principalmente vantagens financeiras, né? E não é só obra residencial, né, Silvia, que é regularizada, né? Existem vários tipos de obras que são regularizadas. Diversos. Todo tipo de obra é passível de regularização, né? Só tem que ficar atento realmente àquilo que a Ana falou, que é muito importante, que tem casos que realmente, vou fazer qualquer coisa e vai ser regularizado. Não vai. Tem coisas que não dá. Então, tem que ter o mínimo, né? Esses afetados por leis ambientais e alguns recuos mínimos. Então, tem coisas exatamente que você vai ter que adequar. Às vezes, até outro detalhe, a própria calçada da edificação. Mas a calçada estava desse jeito. Vai ter que arrumar, vai ter que se adequar à lei de calçadas da cidade. É obrigatório. Então, tem algumas coisas que a pessoa já também tem que estar ciente, que não é fazer qualquer coisa, tá lá de qualquer jeito, vou conseguir. Não vai. Tem que não é só um documento, mínimo, né? Vai ter né? que ajustar algumas coisas. Calçada, arborização. Mas isso é o principal. Às vezes a obra em si, é algum detalhe que precise, né? Mas a grande maioria ainda consegue, né? Da forma que está. E realmente ela é uma vantagem. Ela é uma vantagem para o proprietário, para o empresário. Ele vai conseguir o alvará, às vezes precisa de um alvará de funcionamento do estabelecimento, daquela área comercial. Ele vai conseguir, vai facilitar uma locação, além de valorizar, como a Ana falou, né?
Eu tava pensando aqui, vocês vão dar até risada que eu vou falar agora pra vocês. Eu tava pensando porque eu moro em casa, né? Tem uma casa e tal, eu comprei ela, já era uma casa existente, né? Eu comprei um projeto muito bacana, era da NBC, inclusive, né? Do Bertolucci, o projeto e tal. E aí, agora, né, 4 anos depois, eu tomei a decisão que eu vou reformar a casa, né? E a gente vai fazer lá uma piscina no fundo, vai aumentar lá o banheiro. É exatamente o que a gente tá falando. Só que olha que louco, né? Lá em casa a gente tem um engenheiro e uma arquiteta, né? Tem um engenheiro e uma arquiteta. Só que a gente pegou uma outra arquiteta. A Amanda tá trabalhando junto comigo lá no projeto. Tá bom, beleza. A Amanda, né? Todo mundo conhece ela bem. E aí, impressionante como, na verdade, a questão da conscientização, né? Importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque em momento nenhum eu tava me alertando com relação à taxa de ocupação da minha obra ali, com relação às calçadas, com relação às áreas que eu posso ocupar ou não, né? Permeabilidade. E, cara, eu preciso ver isso, é óbvio, porque senão daqui a pouco eu faço ali o negócio, faço o projeto, vou conferir, não deu as taxas máximas, limites, né? Ou seja, foi superior ao limite, e aí depois eu tenho um problema, né, Ana? Tem um problema, tem que regularizar. E aí isso é vergonha, né? Um engenheiro, vergonha. O cara aqui, falando sobre isso... 3 profissionais no mesmo projeto. No mesmo projeto. Não, mas e aí, claro, a gente tá ainda na fase inicial do estudo ali, só que é muito engraçado que, na verdade, eu acho que esse meu caso ele é bem interessante porque ele reflete bem isso. A gente... pensa, Silvia, exatamente como o cara que tu citaste lá atrás, que é o cara que faz por conta. Você vai, vamos fazer aqui o que a gente quer aqui e tal, depois a gente vê a regularização. E na verdade é o contrário, né? É o contrário. Vamos entender o que eu posso fazer, aonde eu posso mexer, o que eu posso alterar. Tá ok, tá. Então aí eu vou começar. Mas eu te garanto que você, que é o proprietário, não estava pensando, mas a arquiteta que está fazendo o projeto está pensando nisso. Verdade. Porque você está bem acompanhado. Então, essa que é o principal. Você que tem aí o uma que a gente falou, né? De ter o profissional junto. O profissional não te passa assim, eu vou fazer isso, eu conto isso. A gente trabalha sempre dentro da lei. E o cliente tem que saber que o arquiteto que ele contratou está dentro da lei, está trabalhando regular. Então, é um bom profissional que segue as Um bom profissional, ele tenha o conhecimento irrestrito da lei, deve conhecer, né? Toda a lei para poder... Claro, todo cidadão tem que conhecer a lei? Sim, mas um profissional explicar, um profissional dizer, a gente tem que seguir isso, é muito mais... É a interpretação, né? Muito mais fácil de você entender, né? É muito mais fácil do leigo entender. Uma coisa que eu acho importante, às vezes até a Ana, a gente estava conversando, podia explicar, não é que o cara vai fazer irregular hoje, fiz irregular hoje e amanhã vou regularizar. Não é assim. Então, tem alguma data para se atentar, né, Ana? Tem que comprovar que já estava lá. Ou seja, você vai ficar um determinado período de tempo sem ter a documentação. Não, fiz o mês passado, amanhã vou regularizar. Não vai conseguir, não é isso. Não é isso que contempla a lei. Não, hoje a gente comprova... através de imagens de satélites, que em Cascavel está sendo atualizada a cada 90 dias, mais ou menos. E essa obra tem que ser comprovada que ela foi finalizada há mais de 5 anos. Hoje, a lei que vai entrar em vigor agora vai ser dessa forma, porém, após o marco temporal, né, Ana? Isso. Vai haver um mapeamento da cidade, para que daí a prefeitura diga: essa obra sim terminou, essa obra não terminou. Para não ficar mais através de imagem de satélite. Porque imagem de satélite você ainda consegue dar uma burladinha ali em 6 meses, 8 meses de obra. Que começou a obra, você não tem certeza se começou ou não, né? Na imagem de satélite. Porém, então, próximo ano, ok, a gente ainda vai comprovar de formas mais... enroladas, né? Vamos dizer assim, através de imagem de satélite. Depois a prefeitura vai fazer todo um levantamento e só serão passíveis de regularização realmente aquelas que a prefeitura tiver o levantamento que sim, tem mais de 5 anos de finalizada. Que é o marco temporal que é o marco agora. Temporal, exatamente. Qual que é a novidade, né, que está se falando? A prefeitura está propondo uma lei permanente, porque hoje elas é uma legislação esporádica, feita
Ano sim, ano não, depende do prefeito. Exatamente. Então, agora a ideia é propor uma lei permanente que ela vai criar esse marco temporal. Então, a gente teria uma data, e essa data seria com esses registros. 5 anos para trás, você tem um custo de regularização porque são obras antigas. Não vai mais ter obra irregular que não esteja abraçada pela lei a partir do marco temporal. Então, você vai ter que pagar uma multa muito maior, pagar uma taxa muito maior para regularizar. Eles vão permitir? Vão permitir, vai ter as concessões, mas vai ser muito mais caro. Não vale a pena. Então, a pessoa não vai mais poder falar assim, vale a pena eu deixar, daqui 5 anos sai outra lei, aí eu regularizo. Porque o que acontece? Se você tem uma lei de 2020, regulariza 5 anos atrás. Aí depois você tem uma lei de 2022, regulariza 5 anos atrás. Você sempre vai abraçando os últimos 2 anos que a lei anterior não pegou. Uhum. Então você acaba tornando todas as obras antigas, numa hora ou outra. E dessa forma não, dessa forma você tem um marco, e a partir daquele marco, as obras não são mais, elas vão ter que ter 5 anos? Vão ter que ter 5 anos para regularizar. Mas elas já vão estar contemplando uma lei que é mais antiga que ela, que aquela obra em si. Então, isso a gente vê de uma forma positiva pelo fato de que você não possibilite mais que todas as coisas sejam feitas, e vai ter um custo maior, que vai desestimular que a irregularidade. Eu diria que pode custar até 70% a mais do que num trâmite normal, tá? Olha só. Dependendo do caso, até 70%. Eu entendo, quando a gente fala de política, né? Tem muita gente que fala assim, política não é pra mim, eu não quero me envolver com esse negócio, eu não influencio em nada. E né, até o pai da Ana, o Fernando de Lemburgo, ele tá hoje como secretário, né, de obras, né? Não, ele está trabalhando numa agência de fomento. De fomento, E assim, é um profissional que tem conhecimento de mercado, né? Muitos anos no mercado, e levou muito dessa experiência para dentro lá do órgão público, né? E o que eu ia falar, né, que assim, importância de nós profissionais, a gente tá junto, né? A gente tá participando de discussões, desse tipo de momento. Então, é uma lei que ela vai trazer, busca-se uma melhoria, busca-se um entendimento, busca-se algo que, pensando em cidade, em urbanismo, né? A gente precisa evoluir constantemente, porque também as cidades vão mudando, né? E a gente tem que estar atento a isso. Exatamente. Como que um prefeito, uma administração vai se organizar por um município que ele conhece só o que está no papel? Então, se no papel tem uma coisa e está executado outra, ele não sabe com o que ele está lidando. Eu tenho cadastrado X lotes vazios. De repente, aqueles X lotes vazios tem 90% construído em cima irregular. E não sabe? E escola para tudo isso? E transporte para essas pessoas? Então, envolve como é que muita planeja coisa. O município, O município precisa dessa informação. Então, a regularização envolve situações, assim, muito mais amplas do que a gente imagina. A gente não sabe como isso impacta. Até uma coisa nada a ver com o que a gente está falando, mas eu falava, mas por que eu tenho que usar cinto? A legislação tem que falar sobre eu usar cinto de segurança ou não? Ele falou, o custo para tratar um acidente é muito alto. Então, se você sofrer um acidente de cinto, você não se machuca. Se você sofrer sem cinto, você vai se machucar, vai precisar da unidade de saúde, do SUS, vai ter que mobilizar a ambulância, e o custo disso é muito alto. Então, vale a pena exigir que você use o cinto para a tua segurança, já que você não tem consciência disso, você quer fazer errado. A analogia é perfeita com aquilo que eu te falei agora da construção de uma obra faraônica para coletar água. Né? Se você tivesse usado o cinto, não precisaria construir um negócio faraônico, né? Então, a analogia... São coisas bem pequenas que a gente, às vezes, acha, o que o governo está se metendo nisso, exigindo que eu use cinto? Isso quando a gente é mais novo, adolescente rebelde, né? Mas aí a gente começa a entender as consequências e o contexto, que tudo é uma engrenagem, tudo tem que fazer sentido. Bacana.
A gente, esse tipo de discussão, ele é importantíssimo. A gente cria consciência, cria conhecimento, cria novas formas da gente pensar. Silvia, eu só quero te perguntar uma coisa com relação à parte comercial, a obras comerciais, porque a gente falou bastante de obras residenciais aqui. Na questão de obras comerciais, acho que tu até citaste agora a questão do uso, de alteração do uso, por exemplo. Sei lá, imaginar que eu tinha lá um salão de festas, agora eu vou transformar em salas comerciais. Ou então eu vou imaginar até no caso de indústrias, né? Eu já tive todo tipo de cliente na minha vida, assim, né? E eu tive cara que construiu e falou, não, isso aqui eu vou invadir a área irregular mesmo, porque eu nunca vou vender isso aqui, né? Então eu queria falar um pouco dessa parte comercial, assim, também. Depois, conforme a pessoa vai ocupando, vai havendo a necessidade. É exatamente isso que você falou, né? Aquela ideia ali no começo que o cara não ia utilizar, depois muda. Depois, o ano que vem, acontece alguma necessidade, ele precisa regularizar, precisa levar no banco, precisa do documento do Corpo de Bombeiros e não consegue, e não tem. Então, ele precisa regularizar, ele precisa ir atrás. O alvará de uma sala para funcionamento vai funcionar, às vezes, uma farmácia, vai funcionar ali, vai locar para uma escola, alguma coisa que precise de alvará de funcionamento, e o cara não tem. Ele não tem nem o alvará da obra, que dirá vai ter o alvará de funcionamento, às vezes da vigilância sanitária. Então, passa por diversos órgãos, não é só ali restrito aquele que a gente está falando ali da prefeitura. Então, envolve bombeiro, envolve vigilância sanitária, Secretaria do Meio Ambiente. Então, passa... IAT. Exatamente, diversos órgãos ali envolvidos. Já participou, Ana, de muitas situações comerciais dessa, de regularização? Também já. Quer compartilhar um pouco? Regularização de obra comercial sempre também é uma incógnita, porque a gente tem que estudar, não é só a obra em si, né? Você tem que estudar toda a documentação existente da obra, ver o que realmente está regularizado nos outros órgãos, bombeiro, vigilância sanitária. Se tiver ok, aí você passa a analisar somente a obra. Se você não tem experiência com essas áreas, você tem que puxar outros profissionais para te ajudar a alinhar tudo isso, sabe? Então, realmente, setor comercial é ainda pior. Então, imaginem agora pegar uma casa que era de uso residencial e transformar ela em comercial. Aí sim, não basta ter um habite, né? Não basta ter um alvará de construção e um habite. Para ela ser comercial, ela tem que ter, por exemplo, estar acessível. Ela tem que cumprir a NBR 9050, que é uma norma, mas tem força de lei. Então, uma casa, ela não necessariamente é acessível como o comercial tem que ser. Aí você tem que fazer todo esse trâmite de regularizar com obra. Então, o comercial, ele acaba sendo ainda pior, ainda mais complexo de se fazer, porque a gente envolve um pouquinho mais de leis. Sim, é muito comum, né? Ter uma casa lá que já... O proprietário, de repente, não quer mais alugar para, por exemplo... O aluguel comercial é melhor que o residencial. E aí, só que isso não é tão simples de você transformar. Tem que adaptar, tem que fazer rampa, rampa, elevador, banheiro. Banheiro. Então, tem várias normas da vigilância sanitária que a gente... às vezes conhece, eu conheço um pouquinho de cada uma, mas tem alguns parceiros que acabam me dando esse suporte. Eu preciso fazer tal coisa. Como é que a gente consegue adaptar o mais barato possível? Mas não pode esquecer que vai ter que adaptar, né? A gente tem uma situação de, vamos lá, uma escola, por exemplo, ela pode virar um centro comercial. Não é porque ela tinha várias salinhas que derruba as paredes e põe vidro, pronto, virou sala comercial. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Porque se era uma sala de primário, por exemplo, tinham banheiros infantis. Virou sala comercial, ela tem que ter banheiro adulto adaptado. Muda muito. Né? Então, tem só escada. Residencial só tem escada. Se for comercial, ela tem que ter ou uma forma de atendimento a todas as especialidades que essa empresa vai atender no térreo, ou ter um elevador para subir. Aí tem, por exemplo, uma que todo mundo sempre esquece, que é o DML. O DML, no ambiente comercial, ele tem que ter em todos os andares. Lei trabalhista. Entende? Então, a gente fala em vigilância sanitária, em bombeiro, em IAT, mas também tem a trabalhista, que a gente tem que adaptar os projetos a algumas leis trabalhistas.
Falando tá aí a nisso, importância do profissional, ele tá junto. qualificado. Exatamente. Eu regularizei uma igreja que virou salas comerciais, teve que adaptar, teve que fazer rampas. E eu regularizei também um seminário que virou escolinha. Ela teve que construir e, logicamente, o proprietário, o que vai atender, trabalhar ali, ele estava disposto, tinha total consciência que ele tinha que adaptar. Então, ele teve que fazer banheirinhos infantis, ele teve que adaptar a cozinha de acordo. E daí tem um número X de banheiros que a legislação da Isso. vigilância sanitária solicita. Exatamente. Não é uma simples copa, Não. tem que ter o lactário, se é escola. Essas exigências não fazem parte dessa regularização que a prefeitura está propondo agora, que é de obra irregular, necessariamente, né? Sim. São adaptações para atender as ocupações do solo, desde que a obra esteja regularizada. Se a obra estiver ok, internamente. Porque, vamos lá, não é porque está regularizando que não vai ter que ter a aprovação, a anuência do bombeiro, a anuência da vigilância sanitária, a anuência do IAT. Entendeu? Então, a gente aprova a obra. Mas se essa obra não estiver conforme essas 3 leis, Exatamente. você também não vai regularizar. Muito bom, bacana. Gente, papo sairia longe ainda, né? Horas. Andaríamos horas aqui falando sobre isso. Podemos citar vários cases que a gente tem. Eu tive um case muito recente com problemas de regularização em obra de escola. Passei por isso, né? Recentemente, foi muito traumático, inclusive. Né? Então, eu acho que isso aí afeta todo mundo. Então, novas leis que venham beneficiar, que venham trazer mais segurança para a população. Segurança que eu quero dizer jurídica até, né? E também de qualidade de vida são muito importantes. Quero que, nesse momento final, que vocês deixem aí uma palavra final e também como é que o pessoal pode te encontrar, quem está assistindo, né? De repente, possa... quero fazer minha regularização com a Ana, quero com a Silvia, como é que te encontra aí? Então, uma palavra aí e como é que te encontra nas redes sociais ou via telefone ou onde te encontrar. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, falar desse assunto tão interessante. A gente está à disposição, pode procurar a gente pelo Estúdio Exata, com H, E, X, A, T, A, no Instagram. Nossa equipe consegue atender todas essas demandas também de projeto e de execução. Então, e a gente trabalha tudo em conjunto. Então, pode ser projeto da Ana, a gente executa, né? É isso aí. É isso aí. Fundação a gente divide nos amigos aqui. Interiores deixa só pra Né, Ana. Silvia? por favor. Né? Por favor, deixa pra nós, né? Mas é isso aí, eu queria agradecer pela presença e pelo convite. Muito obrigado, Ana. Não, e eu quero só voltar aqui, né? Para te parabenizar, né? Por esse espaço. Né? Eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse espaço, que são poucas as vezes que a gente tem chance de usar o espaço que a gente projeta. A gente projeta para os outros, né? Então é muito legal, a acústica funcionou. A acústica é maravilhosa, né? Que era o que a gente estava bem preocupado. Mas que a gente entra aqui cadeira confortável, então acho que o ambiente ficou bem agradável, a gente ficou bem feliz com o resultado. Quando a gente idealizou o estúdio, né, desde o primeiro momento, nós falávamos assim, né, o pessoal perguntava assim, mas vai ser um estúdiozinho assim, simplesinho? Nós nós vamos fazer um estúdio padrão, né? Padrão, top mesmo. Conforme manda a lei. Também, né? Então, parabéns, Ana. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Silvia. Parabéns, ficou sensacional, realmente. Gostei muito também aqui, Ana, ficou super. Eu queria falar que eu acho que, então, tudo isso passa pela conscientização de cada um, sabe? A responsabilidade pelo espaço, a responsabilidade pelo uso da cidade, eu acho que é de todos. Então, não é porque tem lei ou não tem lei, eu acho que todo mundo tem que estar consciente disso daí. É nossa responsabilidade, não é porque o outro está fazendo errado, vou fazer também. Então, tem que ter uma conscientização, sim, vamos tentar fazer nossa pequena parte, é assim que começa. Então, minha empresa é a Vendramin Engenharia e pode me procurar em redes sociais ou 9952-1945. Obrigada. Obrigado, Silvia. Ana Maria. Estou há pouco tempo no Sinduscom, mas já tenho no coração a entidade. Me procurem através do @arquitetura para construção. Lá a gente conversa um pouquinho sobre
leis, que são a minha paixão, apesar de ser arquiteto, talvez direito fosse uma segunda opção. Legal, Ana. E a gente trabalha principalmente com a questão legal mesmo, né, das documentações imobiliárias e também com projetos de incorporação. Por isso que quando eu falo que os de interiores ficam para Ana, faço questão de deixar para nossa amiga Ana, porque realmente o estúdio ficou sensacional. Que bacana, agradeço vocês três por terem topado, terem participado. Eu sei que quando a gente senta aqui, a gente até fica tenso, né? Maria me relata assim, Vinícius, eu nem dormi direito essa noite, fiquei pensando lá. Não, aqui é um bate-papo, uma conversa. Para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né, que nos assistiu em mais um episódio, quero agradecer também ter ficado em mais um momento. Eu tenho recebido uns feedbacks muito legais, assim, do podcast. Pessoas que têm me dito, né, pô, aquele podcast foi muito legal, aprendi bastante, até compartilhei lá com meus colegas. Então, se você também gostou desse episódio, compartilha ele. Vou te pedir novamente para você acompanhar, seguir aqui o canal do YouTube ou do Spotify, se você estiver apenas ouvindo, porque é importante para nós levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. A ideia deste momento é que mais pessoas tenham noção. A gente usou muitas vezes a palavra aqui dentro, conscientização. Então, a gente só leva conscientização se a gente consegue compartilhar um conhecimento. Então, esse é o objetivo do nosso Sinduscast. Agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a FIEP, a SF Empreendimentos, a Construtora JL e a Pedal Imóveis, que estão aqui junto conosco. Muito obrigado e até a próxima.